Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Abraão Arthur e hoje o tema do nosso vídeo é sobre os sentidos das serpentes, né? Como é que a serpente, como é o olfato das serpentes, como é a visão das serpentes, a audição das serpentes, né? Vamos saber um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Então, primeiro vamos começar falando sobre a visão das serpentes, né? Bom, pessoal, a visão das serpentes não é uma coisa tão boa, né? As serpentes não têm uma visão muito boa. Na verdade, elas enxergam até bastante mal, né? Inclusive, eu vou até falar posteriormente, mas na maioria das vezes a serpente ela consegue predar, né, a sua presa, na verdade, através mais do olfato, né? Ou então por sentir pelas vibrações na terra que aquela presa está por ali, mas a visão não é a sua principal estratégia de predação, né? Então, a visão das serpentes, na verdade, é falha, mas precisamos falar que as serpentes que possuem fossetas, os órgãos termorreceptores, possuem digamos que, uma certa evolução na sua visão, ou então possuem uma vantagem em relação às outras serpentes, porque conseguem ter uma visão mais aguçada e mais apurada em ambientes escuros, é, através da sua fosseta, tanto a labial quanto a loreal, que são os órgãos termorreceptores das serpentes, né? Então, falando agora sobre um pouco da audição das serpentes. Bom, pessoal, talvez alguns já saibam, outros não, mas as serpentes, elas são praticamente surdas, né? As serpentes, elas não conseguem escutar, elas não possuem um ouvido externo, né? Como os lagartos que possuem o ouvido externo, mas as serpentes não, elas não conseguem ouvir, né? Agora, uma coisa interessante é que as serpentes, elas são muito sensíveis a vibrações, a tremores na Terra. Então, até é uma coisa muito interessante que na Ásia, né, na China, no Japão, eles utilizam serpentes para preverem terremotos, né? Por conta que elas são muito sensíveis a vibrações na Terra, né? Então elas conseguem manter comportamentos inadequados, comportamentos anormais, quando conseguem sentir que algum terremoto está a vir. Então elas conseguem dar sinais para as pessoas, né? Então elas são muito sensíveis às vibrações e isso faz a gente pensar que uma presa pode acabar sendo predada por conta disso. Pode ser uma estratégia das serpentes. Por serem muito sensíveis à vibração, ela consegue sentir de longe, por exemplo, quando a gente chega perto dela. Então, ela já consegue fugir e ter vantagem nisso em relação a um predador e até a uma presa, né? Então, falando sobre audição, né? Falamos sobre audição, falamos sobre a visão. Agora, uma coisa muito interessante é o olfato das serpentes. Como é que elas conseguem sentir cheiro, pessoal, né? E não é pelas narinas. Elas não sentem cheiro pelo nariz que nem a gente, né? Elas possuem um órgão que se chama órgão vomeronasal, né? Antigamente chamava-se de órgão de Jacobson. Atualmente chamamos de órgão vomeronasal, que fica localizado no céu da boca, no palato das serpentes, né? Então fica lá no céu da boca e são dois orifícios. No céu da boca, vou trazer imagens para vocês verem, né? São dois orifícios lá no céu da boca, onde a serpente faz o quê? Ela coloca aquela língua bífida, dividida em duas partes, né? Para captar moléculas diante do ar. Ela capta essas moléculas, traz para dentro da boca e espalha essa língua bífida e, consequentemente, também espalha as moléculas captadas no órgão vomeronasal. Esse órgão vomeronasal tem contato direto através de um canal, né, direto com o cérebro da serpente. Então é através desse mecanismo que ela consegue sentir o cheiro. Então toda vez que você vê a serpente colocando a linguinha para fora, ela está ali sentindo o cheiro
daquele local, se tem alguma presa, se tem algum predador, né? Serpentes são muito espertas, então a serpente consegue ali saber o cheiro daquele local, né? Quem está ali através da sua língua bífida, né? Isso é muito interessante. Os lagartos também possuem língua bífida, né? Alguns, por exemplo, o lagarto teiu. É muito fácil você ver o teiu, né? O Salvator meriani, ele também com a língua para fora, a língua bífida, né? Pegando ali moléculas e espalhando no órgão vômero-nasal para sentir o cheiro daquele local. Então é através desse mecanismo que alguns répteis e todas as serpentes conseguem saber o cheiro, né? É assim que elas conseguem sentir o cheiro de alguma presa, de algum predador ou de alguma coisa que elas queiram saber o cheiro naquele local, né? Então, eu creio que seja isso. Falei sobre a audição, falei sobre a questão de serem sensíveis às vibrações, falei sobre o olfato e falei sobre a visão, né? Que são alguns dos sentidos das serpentes, não é mesmo? Tem uma coisa interessante também para falar sobre, que é o que? As serpentes, quando se alimentam, a gente pode ver que fica meio que um canal, meio que um tubinho aberto, né, na boca da serpente. E o que é aquilo? Aquilo é a abertura para a traqueia, né? É a abertura para a traqueia porque a serpente ela engole a presa inteira, né? Ela não mastiga, ela engole a presa inteira. Então ela fica com aquele canal aberto e por ali ela respira, né? Você vê que ele fica em movimento sempre. Por quê? Porque ali ela está respirando enquanto ingere a sua presa. Isso foi o que eu achei interessante para falar sobre o paladar, né? Porque não achei muita coisa mais interessante. Então achei interessante falar sobre isso, né? Porque a gente às vezes vê vídeos, vê fotos de serpentes se alimentando e vê ali um tubinho, vê um canal, né? Que às vezes a gente não sabe o que é, né? Então agora já estamos sabendo, é a entrada para a traqueia da serpente, né? A traqueia que é o importantíssimo órgão do sistema respiratório dos animais, inclusive da gente. Então é isso, pessoal. O vídeo foi mais curto hoje, né? Mas eu creio que tenha sido bem didático, bem dinâmico. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu esqueci, mandem aqui nos comentários. Não tenham vergonha. Vamos interagir. Essa interação é muito boa e é o que eu mais quero. Podem ter certeza disso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pra frente. É isso. Tamo junto. Valeu. Se inscrevam no canal. Deixem seu like, né? E mandem para os seus amigos. Toquem no sininho e vamos lá. Valeu. Muito obrigado. Até mais.